Oi, eu sou o Emerson, esse aqui é o canal Mecânica de Garagem e hoje nós estamos em mais um episódio aqui do Será que dá reforma? O carro de hoje, como vocês podem ver, é um carro especial, que é um Renault Twingo, que é um carro que eu acho bacana. Eu passei uns dias atrás, vi que estava esse carro por aqui, falei, pô, esse carro merece uma olhadinha. Então, inclusive, tem mais dois carros ali que poderiam fazer vídeo, mas eu não sei se eu vou fazer. Mas por enquanto a gente vai se concentrar aqui no Twingo. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, é um Renault Twingo dos anos 90, vermelho metálico. Ele parece estar parado aqui há algum tempo, porque você pode olhar que a roda está um tanto quanto esverdeada, tá vendo? Olha só. E o pneu da frente já murchou. Eu acho que essas rodas, por sinal, são rodas de Mercedes Classe A. Eu nem sabia que as rodas de Mercedes Classe A serviam no Twingo. Então, mas olha só, a frente do carro. Ele também, uma outra coisa que indica que o carro está parado faz bastante tempo, é o fato de que ele está com a pintura bem gasta. E também tem um musgo na pintura. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que tem um certo musgo na pintura. Bem normal você considerar que esse carro aqui está parado aqui há bastante tempo. Bom, vamos às considerações sobre se é possível reformar. Mas primeiro vamos dar uma olhadinha melhor aqui do lado do passageiro. Tá faltando aqui tampa de combustível. E vamos ver o que mais tem aqui nos acabamentos do lado de cá. Um problema aqui que eu localizei, fora a falta do retrovisor, é que aqui, ó, tem sinais de batida. Como é um capô pequeno, até dá para recuperar, mas é interessante que o alinhamento do capô ele não está bagunçado. Olha só, o alinhamento junto com os faróis e tal, ele parece correto para mim. Apesar de ter dado esta panca, eu imagino que ela não tenha danificado muita coisa. Embora você perceba um certo parafuso aqui, você perceba uns detalhes assim no carro. É bem evidente de olhar, você pode ver que o tabelier do carro tá bom. Está em bom estado. Uma coisa que é interessante olhar é que tem uns brinquedos de festa dentro. O carro meio que está sendo usado como depósito. É uma coisa a se observar. Os pneus do lado de cá eles também estão murchos, o que confirma a tese de que esse carro está há bastante tempo parado aqui. Vamos falar agora sobre alinhamento. Uma coisa interessante é que o alinhamento das portas está muito bom. Aliás, está até, eu diria, acima do esperado. Eu esperava um pouco menos, mas o alinhamento das portas desse carro está fenomenal. O alinhamento de capô, é claro que ele não vai estar 100%. Olha só, aqui ó, você consegue ver um certo desalinhamento. Mas por que tem esse desalinhamento? Porque deu uma panca em algum momento. Então, isso aí criou... Eu não sei se essa panca gerou um problema mecânico que fez o carro parar. Então não vou fazer suposições. Aqui, neste quadro, a gente não faz suposições. A gente só olha a gente julga o que a gente pode olhar. Como sempre, como é de praxe nesse quadro aqui, a gente não vai fazer suposições sobre mecânica, a gente não vai fazer suposições sobre elétrica, a gente vai partir do princípio que está tudo funcionando, tudo perfeito. Arrefecimento, freios, toda a parte mecânica, câmbio, motor, tudo isso a gente vai presumir que está funcionando, para fazer o julgamento de se o carro pode ser reformado ou não. Vamos continuar a partir daí. Vocês tenham em mente que para mim esse carro está com tudo funcionando, ok? Eu não sei como é que é o tratamento de chapa dos Renaults atuais, mas assim, esse carro deve ter um tratamento de chapa muito bom, porque ele está parado aqui há muito tempo e obviamente que ele não está com um visual de enferrujado. Eu tenho uma experiência com um carro francês, né, que é o Peugeot 306 que eu tinha, que não enferrujava. Eles têm um tratamento de chapa interessante, parece que esse carro tem, apesar que onde ocorreu a pancada ali, você vê que começa a aparecer umas ferrugens, olha só. O tratamento de chapas, ele existe, mas ele também pode ser arrancado. É o que dá pra ver aqui. Tem os desgastes naturais de plástico, eu não sei o quanto esse plástico pode estar quebradiço, mas se ele tiver muito quebradiço, os para-choques, a gente vai ter um problema. Porque não é fácil, não é uma peça fácil de se achar. Peças de Twingo são um pouquinho complicadas de se achar. Isso aí pode complicar uma eventual reforma. Aqui a gente tem uma coisa também bem emblemática. Como eu disse, dá para julgar o que a gente pode ver. Tem uma chave de fenda aqui. Isso quer dizer que o vidro elétrico do lado de cá, tem mais uma do lado de cá também. Isso quer dizer que o vidro elétrico do motorista está com problema.
É um problemão? Não, mas é mais um problema para ser resolvido. É interessante que, apesar do carro ter um painel tão exposto, o painel está em ótimo estado. Isso é excelente. Bom, agora, com o que a gente viu aqui e com o que a gente pensou, já dá para avaliar. Vou partir do princípio também que esse carro não está com os podres terríveis embaixo. Não deve estar mesmo, porque tem o tratamento de chapa dele, né? Então vamos pro veredito. Então agora a gente vai pro veredito. O Renault Twingo aqui, ele dá reforma ou ele não dá reforma? A resposta é, depende. Basicamente, do jeito que está aqui, ele dá reforma, desde que esse capô não esteja muito detonado e ele não esteja com podre embaixo. Ele daria para reformar esse carro, até porque é um carro pequeno. Mesmo que você tenha algum problema de chapa, alguma coisa para fazer nele, ainda assim você consegue fazer, sem ter nenhum problema. Nesse caso aqui, a parte de funilaria, ela é possível. Agora, existe uma coisa que vai pesar muito, que é os acabamentos. Esse não é um carro fácil de acabamento. Então, se você tiver uma situação de muitos acabamentos para comprar, esse carro precisa de muita coisa, você não vai achar. Renault Twingo não é um carro muito normal, ele já não era um carro comum nos anos 90, você imagina em 2023. Esse aqui é um carro bem comum, então talvez você tenha problemas de acabamento. Não sei, se fosse um Clio, seria bem mais fácil, porque o Clio tem acabamentos muito mais fáceis de achar do que o Twingo. Nesse caso específico, eu acho que se você não tiver nenhum problema de acabamento, você vai conseguir fazer uma reforma bem bacana no carro. Mas como eu disse, esse aqui vai ser o primeiro carro aqui do Vai Dar Reforma que vai ficar indefinido, vai ficar no depende. Não dá para dizer, assim, nós não temos dados suficientes para dizer se a reforma desse carro é viável. Se ele tiver com alguns problemas sérios, não vai dar pé. Agora, se ele não tiver com problemas sérios, vai dar pé. Baseado no que a gente consegue ver aqui, eu reformaria esse carro. Só que eu poderia ter grandes problemas, com acabamento, com tudo. E eu vou deixar assim na base do depende, porque eu vou partir do princípio que vocês, que nem todo mundo é que nem eu, assim, que consegue correr atrás e se virar e fazer acontecer. Então, se for uma pessoa mais normal, provavelmente esse carro não daria uma reforma boa. Mas se você, por outro lado, você acha que esse carro aqui, ele daria uma boa reforma, que dá pra deixar legal, dá pra deixar zeradinho, ou pelo menos deixar num bom estado para andar e tal, se você acha, comenta aí nos comentários, eu respondo todos. A gente pode debater a respeito de se dá para reformar ou não esse carro. O meu entendimento é que pode ser reformado, mas tem que ser reformado por uma pessoa meio raçuda, porque realmente seria muito problemático algumas peças. Ou ser reformado por um especialista. Se você pegasse um Quintino da vida assim, ele conseguiria reformar, porque ele é especialista nesse tipo de carro. Agora, uma pessoa mais normal, uma pessoa menos relacionada com mecânica, talvez não conseguisse deixar esse carro num bom estado. Você, por exemplo, eu vou pegar e vou pagar para fazer tudo. Não seria viável. Ficaria muito mais alto do que o valor de mercado desse carro. Eu entendo que para pessoas que têm uma certa afinidade mecânica, esse carro pode ser reformado. Agora, para pessoas que não têm afinidade mecânica, esse carro não poderia ser reformado. Então vai do seu caso. Quem vai decidir nesse caso aqui, se pode ser reformado ou não, é você. Esse carro caberia para você? Você conseguiria reformar ele? Eu conseguiria, mas eu acho que daria muito trabalho e provavelmente eu teria o problema do carro acabar custando mais caro do que ele vale no mercado. Provavelmente a maioria das pessoas teria esse problema. Me diz aí o que você acha. Então agora eu vou encerrar o vídeo desse Renault Twingo. Bem bacana, por ser um carro legal. Eu acho que ele merecia uma chance, por não ser um carro muito comum. Ele merecia a chance de ser reformado, embora a reforma dele seja bem difícil. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like aí pro canal. Se você gostou bastante, considere inscrever-se no canal. Comenta aí comigo o que você acha, se você reformaria, se você não reformaria, o que você acha do Twingo. Se você quiser comentar, a gente bate um papo. E é isso aí. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um grande abraço para todo mundo e fui! So if you wanna shoot, follow it.